Ontem à noite, quando eu cheguei em casa, depois de ter trabalhado durante o dia, fui em casa, voltei aqui gravar alguns vídeos, resolver algumas coisas que eu tinha para resolver. Eu fui, né, comi, fui ver um Reels e de repente eu me peguei chorando quando eu vi um vídeo muito simples. E eu gostaria de falar um pouco sobre esse tema que me fez essa reflexão ontem. Mas antes disso, se inscreve no canal, dê um gostei no vídeo, porque assim você pode me ajudar, né, nessa produção de conteúdo e levar esse vídeo, né, essa reflexão para outras pessoas. Eu vou pegar o vídeo aqui, né, que eu vi para vocês. Era um vídeo bem simples, só que o texto que ele falava era assim: e de repente aquele homem cansado que sai cedinho e só chega tarde não é mais o seu pai, é você. E cara, isso mexeu muito comigo por dois motivos, né? O primeiro é porque eu estou vivendo num momento onde eu tenho trabalhado bastante, mas mais do que trabalhado bastante, né? Então a minha cabeça ela tem ficado muito no trabalho, nos momentos que eu não estou aqui no escritório de fato. Então mesmo quando eu estou em casa, eu estou pensando em várias coisas do trabalho e isso me levou, né, à segunda lembrança, que era do meu pai, de quando eu era criança. Né, sempre tive na cabeça, né, então assim, meu pai ele sempre trabalhou bastante, então ele sempre foi o cara que chegava atrasado na hora de almoçar, era sempre a pessoa que chegava mais tarde, era sempre, assim, meu pai ele sempre foi uma pessoa muito preocupada com o trabalho. E quando eu era criança, adolescente, cara, até o momento, um pouco do início da fase adulta, que foi uma época que eu trabalhei com meu pai, eu não entendia isso, né? Então, assim, eu não conseguia entender o que passava na cabeça dele. E quando eu vi esse vídeo, eu comecei a perceber que eu estava sendo aquilo que meu pai foi para mim um dia. E que talvez hoje as crianças, minhas filhas, elas não entendem, né, o que eu estou passando, né? Então eu tenho muito claro na minha cabeça, assim, de vezes que eu fui se eu fui andar de carro com meu pai, sei lá, fui passear, ou fui para outros lugares, e eu ouvi meu pai fazendo conta, assim, tipo, né, falando baixinho, bem baixinho, assim, fazendo conta, pensando alto, às vezes fazendo conta com a mão. Sim, a gente estava todo mundo em silêncio no carro e ele estava fazendo isso, a cabeça dele estava trabalhando, ele estava, né, pensando em várias outras coisas em relação ao trabalho. E naquela época, como eu falei, eu não entendia aquilo, né? Então assim, como meu pai sempre teve essa coisa por trabalhar, né? Então assim, ele sempre, né, sempre valorizou muito os clientes dele, então acredito que isso é algo que fez ele chegar onde ele chegou. E cara, isso mexia comigo no mau sentido, digamos assim, porque eu olhava para o meu pai como um cara que muitas vezes não se interessava pelas coisas que eu queria que ele interessasse, né? Então, assim, parecia que ele estava sempre pensando no trabalho e eu era, né, a nossa família não era importante. Só que hoje eu, como pai, eu comecei a entender, né, que o jeito dele nos amar, o jeito dele amar a minha mãe, as minhas irmãs e eu, era através do trabalho, era através da dedicação dele para o trabalho. E foi isso que mexeu muito comigo, porque quando eu vi esse vídeo, eu primeiro percebi que eu estava replicando aquilo que meu pai fez. Sim, acredito que tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, né? Então, no sentido de essa preocupação exacerbada pelo trabalho, muitas vezes não conseguir desligar, muitas vezes, né, estar sempre pensando no trabalho. Isso, acredito que isso é algo, né, de certa forma ruim. Eu preciso trabalhar e melhorar isso em mim. Quanto às coisas boas, que é essa dedicação, né, de querer dar o melhor para minha família. E o que me pesou muito mesmo foi justamente pensar que minhas filhas estão tendo o pensamento que eu tinha naquela época. Que talvez hoje elas estão olhando para mim e não estão entendendo o que eu estou fazendo. Talvez hoje elas olham para mim e eu sou aquele pai que toda hora está no celular resolvendo coisa do trabalho. Talvez eu seja aquele cara que não dá atenção para as brincadeiras, para né, as bobices que elas querem fazer para mim ver. E, cara, isso é algo que eu sei que talvez um dia elas vão entender, né, assim como eu entendi. Mas que talvez não é essa mensagem, não é essa imagem que eu quero deixar para minhas filhas. Eu quero sim deixar a imagem que eu sou um cara trabalhador, que lutei pelas coisas delas,
mas que eu, né, preciso dar mais atenção para elas, preciso me dedicar mais a ter tempo de qualidade com meus filhos, né, para que eu possa criar memórias mesmo na cabeça deles, né, na cabecinha deles. Às vezes eu faço isso algumas coisas, muitas vezes impulsionado pela Ana, pela minha esposa, mas na maioria das vezes eu acabo falhando, porque, como eu disse, né, sempre estou pensando no próximo dia, não consigo viver o hoje, sempre pensando nos clientes que vai chegar, nas novas ideias, nos planos, nas coisas que vão me dar mais dinheiro. Então, assim, a minha cabeça acaba se tornando um turbilhão de coisas e daí começa a pensar se der errado, se não der errado, as pessoas que trabalham comigo. Então, vira um turbilhão de coisas que eu estou pensando sempre e isso tem feito com que muitas vezes eu tenho sido esse cara que sai cedinho, cheio de preocupação, volta à noite cheio de preocupação e vai dormir cansado, cheio de preocupação. E isso está refletindo na visão que minhas filhas têm sobre mim. Apesar de eu não achar que isso é algo errado, totalmente errado, assim, né? Como eu disse, eu sei que tem os pontos bons e os pontos ruins, mas eu sei quanto isso mexe com elas porque meu pai era igual eu sou, né? Então, ou estou sendo igual ao meu pai, e isso mexia comigo, né? Assim, eu tenho, como eu falei, assim, muitas memórias assim de muitas vezes que meu pai deixou de fazer coisas para ele e para nós para resolver coisas do trabalho. E com certeza querendo acertar, ele nunca quis errar, né? Então, assim, é pensando isso. E assim como eu tenho feito as coisas tentando acertar mais do que tentando errar. Mas talvez tenha uma forma diferente de se fazer as coisas que eu não estou conseguindo, né? Talvez eu consiga e precise, né, trabalhar isso de mim para que eu possa saber tirar as qualidades que eu aprendi com meu pai, né? Então, para ser esse cara trabalhador, porém também saber anular ou sei lá, tirar, né, os erros, aquilo que tem feito eu talvez ser igual ele na parte ruim. E acredito que isso é uma dor muito grande da maioria dos pais, né, de todos os homens que são pais, porque nós não conseguimos viver pensando no agora. Então, assim, eu sempre falo, né, para Ana, assim, então, que minha cabeça muitas vezes ela já está lá ano que vem, entendeu? Eu já estou pensando no ano que vem, do que as coisas que vão acontecer há um tempo muito, muito longo. Apesar, tipo, a Ana tem as preocupações dela, mas são preocupações do dia a dia, de coisas assim, do viver o hoje, né? Então, e todos os homens, eu acredito que seja, né, tem esse pensamento de muito mais viver o futuro. E sim, os dois dentro dos seus papéis têm os problemas e têm, né, as dificuldades. São dificuldades e problemas diferentes. Mas o fato de você ser homem, ser pai de família, é algo que realmente às vezes pesa sobre as nossas costas, porque, como eu falei, muitas vezes tentando acertar, nós acabamos errando, né? Então, hoje eu consigo ter a visão de filho e a visão de pai. Então, assim, com a visão de filho, eu sei que as atitudes, ações que eu tenho tomado hoje, de certa forma, têm atingido meus filhos, né? Eles têm sido afetados com isso, que de uma forma que talvez eles não entendam ainda, mas que também, da mesma forma, é para o bem deles, né? É para o bem deles e pensando sempre neles. Assim, poucas vezes a gente acaba pensando no nosso bem, no próprio, né, bem e, tipo assim, na minha vida como um ser único, né? A gente sempre pensa, as coisas que eu vou comprar para eles, as viagens que nós vamos fazer para eles, a casa que a gente vai ter para eles, o carro que nós podemos ter para eles. Então, assim, a minha vida, ela há muito tempo, né, desde quando me tornei pai, ela se tornou diariamente, é uma anulação de mim mesmo, né, uma anulação daquilo que eu quero, para viver aquilo que deve ser o melhor para elas, né, para eles, né, para os meus filhos e também para minha esposa. Mas muitas vezes a gente acaba errando, né, e pecando, no sentido de que, cara, às vezes hoje eu quero assistir um jogo de futebol, mas para eles não querem, né? Então, assim, eu acabo anulando a vontade deles para fazer a minha.
ou acabo anulando fazer as vontades deles em outras coisas para fazer a minha, para ficar deitado olhando o Reels, para trabalhar mais, né? Então, assim, isso acaba, de certa forma, com certeza, afetando aquilo que a visão, né, e os momentos que eu vivo com eles. Mas é isso, né? Essa reflexão que eu gostaria de fazer, né? Só de, às vezes, de algo que realmente aconteceu ontem à noite, cara, 10h30 da noite, não tinha nem tomado banho ainda, estava cansado, vi esse vídeo e, cara, isso mexeu muito comigo de uma forma que gostaria de externar isso para vocês, para que vocês possam refletir e talvez me dizer aí nos comentários como vocês têm vivido, né? Se vocês têm conseguido conciliar essas coisas, né? Os pratos, digamos, da vida, do tempo de qualidade com a vida de trabalhador, digamos assim, né? De trabalho, ou você também tem vivido, né, muito mais o trabalho e deixado as outras coisas de lado, assim como muitas vezes eu acabo fazendo, né, sinceramente, e preciso melhorar, mas ainda não consegui. Beleza? Se você gostou desse vídeo, né, se inscreve no canal, dê um gostei e até o próximo vídeo.